mais uma marca distinta do cristianismo diante de outras religiões do mundo. E uma das marcas que às vezes é interessante isso, é porque nos acusam de não ser isso, e na verdade é justamente o que o cristianismo é. A racionalidade do cristianismo, ou seja, a nossa fé é uma fé racional, muito embora digam o contrário. Para basear nossos estudos de hoje de manhã, eu queria convidar você a abrir João capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2. Verso 21. Eu acho que o texto aqui do livro está errado. Deve ser 1 João. E está no livro, viu? Isso, 1 João 2:21. No livro tem Evangelho de João 2:21. Não vos escrevi para que não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Eu não escrevi a verdade porque não saibais a verdade. Não vos escrevi porque vocês não sabiam, mas porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procedeu da verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos a Ti porque a Tua palavra é a verdade e ela nos sustenta. Rogamos ao Senhor que nos dê entendimento agora, quando vamos estudar a Tua palavra, a fim de que, estabelecendo a verdade, Senhor Deus, toda a mentira caia por terra. No nome do Senhor nós oramos. Amém. A racionalidade é uma palavra-chave ao cristianismo, porque toda a nossa religião trabalha com a razão. Nós só conhecemos Deus por meio da revelação dele, e a revelação de Deus é dada, né, segundo a objetividade da sua palavra. Veja, a Bíblia faz sentido perfeitamente. Ela não contém contradições nem erros, nem princípios mal fundamentados. Qualquer coisa que contradiga as Escrituras é falso. A gente deve partir dessa verdade. Tudo que contrapor a Bíblia é mentiroso. Ontem a gente estava na aula aqui, a gente estava tratando de alguns assuntos, a gente entrou na parte da estrutura profética, dos textos proféticos, e obviamente quando fala de profecia sempre vem, né, as experiências e tudo mais, e a gente tratava de uma determinada experiência que um aluno trouxe. E como é que vai julgar uma experiência? É uma coisa difícil. A pessoa disse que passou por aquilo, você vai dizer que é mentira, né? Você já está dizendo que a pessoa está mentindo. Mas tem uma forma da gente julgar a experiência sem chamar o nosso irmão de mentiroso, nem desmerecer aquilo que ele passou. É simplesmente tratá-lo à luz da Escritura, né? Fazer o caminho inverso. Porque geralmente a gente pensa que vai tratar a experiência, vai julgar a Bíblia à luz da experiência. Então eu pego a experiência e tento encaixar na Bíblia. Onde é que tem um texto aqui que encaixa minha experiência? Aí você vai forçar até encaixar, né, uma coisa que não cabe ali. Mas se eu faço o caminho inverso, eu tenho muito mais possibilidade de estar no caminho seguro. Quando eu pego a Bíblia, o que a Bíblia diz, e julgo a experiência. Qual é o fundamento bíblico que eu tenho para pensar dessa forma? Qual é o fundamento bíblico que eu tenho para viver assim? Se a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, então racionalmente eu posso
avaliar as questões que estão ao meu redor. Não por meio da experiência, mas por meio da objetividade da palavra. Se a gente pensar assim, a gente foge em primeiro lugar, do pentecostalismo. Porque quando se fala em irracionalidade no meio cristão, especialmente no meio evangélico, dificilmente alguém está pensando numa igreja reformada. Dificilmente. Um brasileiro comum hoje, em média, quando ele vai pensar num evangélico, ele não pensa nessa igreja, por exemplo. Ele vai pensar na Assembleia de Deus, ele vai pensar em alguma igreja pentecostal e vai julgar os evangélicos com aquela vara de medida ali. E no pentecostalismo isso é verdade, existe muito o poder experimental das coisas. Porque eu passei por isso, então logo é verdade. O fato de você passar não quer dizer que seja mentira, mas também não quer dizer que seja a verdade no sentido bíblico. Você pode estar verdadeiramente enganado. Você pode estar sinceramente enganado. Então, o caminho é o que eu passei. Isto não julga a palavra, mas a palavra julga o que eu passei. Se a Bíblia é regra de fé e prática, irmãos, eu preciso me lembrar disso, não só para ensinar doutrina para o outro, mas para lembrar que na hora de tomar a decisão é a Bíblia que vai me falar, qual é a decisão correta a tomar. E o pentecostalismo e neopentecostalismo, especialmente o neopentecostalismo, eles se dão muito bem com tudo aquilo que tem a ver com o pós-modernismo, certo? É irracional, mas vamos chegar lá. Este tipo de racionalidade é oposto a todo o conteúdo do pensamento pós-moderno. As pessoas da atualidade são ensinadas a glorificar a contradição, a abraçar o que é absurdo, a preferir o que é subjetivo e a permitir que os sentimentos, em vez do intelecto, determinem o que eles creem. Nesse momento, irmãos, o mundo não está mais no cientificismo, ou no modernismo, está no pós-modernismo, na época da pós-verdade. A verdade não é mais objetiva, segundo pensam os homens deste tempo. A verdade tem muita ligação com o que eu sinto. Então a verdade é para mim o que pode não ser para você. A gente já viu isso. O cristianismo é o contrário. O que é verdade para mim, imediatamente é verdade para você. E ponto final. Quer você creia, quer você não creia, quer você se submeta, quer você não se submeta. É por isso que existe na igreja disciplina eclesiástica. Porque pecado é pecado para qualquer pessoa. E a disciplina eclesiástica no Brasil pode e deve ser a mesma disciplina eclesiástica no Japão, por exemplo, que tem uma cultura completamente distinta da nossa. Por que isso acontece? Porque ambos estão debaixo da mesma lei. Independentemente da cultura, ambos estão debaixo da mesma lei. Agora vamos avaliar isso, na prática. Por que determinados comportamentos são tratados como pecaminosos em algumas culturas, dentro de uma igreja, e outros pecados são, e outras coisas que não são pecados, ambos não são pecados, mas são tratados como se fossem por conta da cultura. E em outros lugares, essas coisas que não são pecados são tratadas como deveriam ser, como um comportamento comum. Pronto, vamos usar Atos 15 para ficar mais claro, Vou dar um exemplo de Atos 15. Comer comida sacrificada a ídolos era pecado ou não ali em Atos 15? Não era pecado. Não era de maneira nenhuma pecado. Porque Cristo já tinha vindo, já tinha morrido e cumprido a lei cerimonial. Então não era pecado. E por que então a igreja tomou aquela decisão de não permitir? Você tinha uma questão muito particular ali naquela época, especialmente
nas igrejas da Galácia, onde estava tendo problema, onde você tinha a sinagoga, aí na sinagoga tinham os judeus, né, que tinham os costumes do Antigo Testamento, e chegavam os gentios que se convertiam, né, ao cristianismo. E ambos, os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios convertidos ao cristianismo, estavam todos na sinagoga, lendo a mesma lei. Então dava uma confusão para a cabeça deles. Porque o judeu dizia, eles estão abandonando a fé. E o gentio dizia, eles estão impondo um peso que a gente não consegue carregar. Momentaneamente foi necessário tomar uma decisão. E a decisão foi, por enquanto, carne sacrificada aos ídolos, né, sufocada e sacrificada aos ídolos, não é permitido. Depois, lá na carta aos Coríntios, mais adiante, Paulo vai dizer, não, isso aí não tem mais sentido nenhum. Passou esse tempo. Então, existem algumas coisas, irmãos, que pela prudência, pelo bom senso, a igreja vai tomando decisões, né, para a melhor convivência dos irmãos. Mas existem outros casos. Por exemplo, né, existem irmãos nossos, reformados, bíblicos, piedosos, que têm alguns costumes que nós não temos aqui. Né? Por exemplo, existem irmãos que têm um costume, especialmente nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, isso é muito comum. O pessoal fuma, não cigarro, né, mas como é? Charuto, e aquele outro, cachimbo. Charuto e cachimbo. É muito comum no sul dos Estados Unidos isso acontecer. E tem um caso que eu já contei a alguns irmãos aqui no seminário. Um desses pastores veio pregar no seminário e estava na casa, né, de um professor que ficava dentro do seminário. A casa, aquelas casas foi feita pelos americanos quando construíram o Seminário Presbiteriano do Norte, e tem um primeiro andar e tem aquelas sacadas assim, bem estilo americano. E ele foi de manhã logo cedo, né, fumar charuto ali na sacada, uma coisa que para ele é a coisa mais comum do mundo. Ele faz isso, né, de acordo com a liberdade cristã que ele tem. Só que essa sacada é justamente na porta do seminário. Então eram os alunos passando e vendo a Maria Fumaça ali em cima. E aí o pastor Paulo Brasil disse, pelo amor de Deus, saia daí, pastor, não fica aí não, os alunos estão vendo. Ele ficou, mas por quê? Ele ficou sem entender. Então, se esse irmão nosso, extremamente piedoso, né, se ele fosse membro da igreja brasileira, provavelmente ele estaria o quê? Disciplinado. Provavelmente. Porque não é costume, né, no Brasil, ou se deve ser uma coisa assim, muito camuflada. Não é um costume comum esse tipo de comportamento entre os cristãos. Aí como é que a gente vai avaliar um negócio desse? Isso é certo ou é errado? Ou é certo nos Estados Unidos, no sul, não é no norte? É certo no Brasil, em algum lugar, não é em outro? Como é que a gente lida com isso? Ou seja, a decisão foi acertada do pastor em pedir para que aquele irmão saísse dali? O que é que vocês acham? É óbvio que foi acertada, né? Como é que você vai pegar todos os alunos do seminário, vamos dar agora uma aula sobre liberdade cristã? Você não vai fazer isso. Você vai tirar para não escandalizar, né? Agora, disciplinar uma pessoa numa situação dessa, incentivar também não acho coisa boa, mas disciplinar está errado, porque você não tem um argumento bíblico para isso. Faz mal à saúde, então pronto, ninguém vai tomar coca a partir de hoje. O pastor está imediatamente disciplinado, quase excomungado. Né? Então essas coisas, irmãos, precisam ser objetivas. É preciso ter uma lei objetiva que norteie a igreja em qualquer lugar do mundo. Eu citei esse caso, não é para vocês, pronto, agora eu aprendi que pode fumar cachimbo, vamos todos. Não faça isso. Você não vai ganhar muita coisa com isso, não. Agora, que é uma liberdade cristã, é óbvio. É óbvio.
o contrário disso é o sentimentalismo. Aí se você pensa em alguém, um crente sentimental, ele vai dizer: não, eu respeito o irmão, mas eu acho que Deus não quer isso para mim. Não, se Deus não quer para uma pessoa, não quer para ninguém. É lei, ponto final. Agora, dentro da sua liberdade, você escolhe sim ou não. Alguns tipos de liberdade cristã você usufrui e outras você não usufrui, né? Mas isso é uma coisa objetiva, porque Deus não é Deus de confusão. Veja, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Verso 32 diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Né? Já emendamos já no outro assunto agora. Primeiro, Deus não é Deus de confusão. Deus não vai ter uma lei para uma igreja e outra lei para outra. Aí ele emenda o assunto com a situação das mulheres, do ensino da mulher na igreja. Aí, para não deixar dúvida, ele diz assim: como em todas as igrejas dos santos. Porque existe um argumento a respeito da pregação feminina, que quando Paulo fala isso, fala particularmente com algumas igrejas, né, numa situação cultural. Aí lá em 1 Timóteo 2 ele diz que o argumento é criacional, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, por isso que a mulher não deve ensinar na igreja. E aqui ele diz que isso é uma coisa comum em todas as igrejas dos santos. Logo, irmãos, todas as igrejas de hoje também deveriam seguir o mesmo padrão. Pena que não é assim, né? Pena que não é assim. Pena que até mesmo a nossa igreja começa a flexibilizar esse tipo de coisa, né? Se for na ausência do pastor, do presbítero, do diácono, quer dizer, saiu todo mundo, abandonou a igreja, aí agora pode pregar. Isso é uma decisão nossa, né? do Supremo Conselho. Na ausência de todos os oficiais, a mulher pode pregar, quando a Bíblia diz que não pode em circunstância alguma haver pregação, nem feminina nem masculina, sem o oficialato, presbítero. Na ausência de todos os oficiais providenciam. Na ausência de oficiais providenciam. Não é possível, não tem na cidade um oficial. Já houve casos aqui de eu não poder estar na igreja, o licenciado não tinha condição de passar em cima da hora uma pregação para o presbítero. O que foi que eu chamei? Um colega. Não tem um pastor na cidade para você convidar para pregar. Que crise foi essa? Saiu todo mundo. Né? Vamos dizer, adoecesse os dois presbíteros, adoecia o pastor, não tinha pastor nesse dia, o que é que faria no culto? Ordena um, ou então pega um diácono, né? Puxa um diácono. Já aconteceu na história da igreja reformada esse tipo de situação, de se chamar um diácono, mas morreram todos os diáconos. Aí vamos para, porque isso parece brincadeira um negócio desse, né? Esse tipo de decisão parece aquele negócio, né? Aquele argumento. E aquele índio lá da tribo que nunca ninguém viu, como é que ele vai ser salvo? É tipo isso, é o ar de absurdo, né? Todos desapareceram. Para pregar. Não tem no Brasil, não tem no pastor. Acho que o próprio avião, aquele 5 mil reais de passagem, que o cara lá
Não pode. Não. Verdade. A gente leu semana passada no texto de Atos, lá de Lídia, né? Que elas estavam numa cidade. Já vou terminar. Lídia estava numa cidade que não tinha sinagoga, ou seja, consequentemente não tinha pastores. E aí o que foi que eles fizeram? O que é que as mulheres fizeram ali daquela cidade? O que era possível fazer. Se não tinha pastor, se não tinha nada, elas não pregaram. Acho que o presbítero estava doente semana passada, né? No texto de Lídia, Paulo encontra Lídia com outras mulheres orando. Diz que elas oravam, mas não diz que elas pregavam umas para as outras, não. Elas estavam orando já que não tinha sinagoga. Aí elas no sábado se reuniam para orar e ler a palavra, porque é o que é possível. Provavelmente naquela época ali só tinha mulher, porque a reunião era só de mulheres. Né? Se tivesse homens, certamente elas tinham se submetido. Né? Os distúrbios psicológicos e sociais e uma transgressão aparentemente simples. Não sei se é errado para a igreja. Uma transgressão dessa, uma inversão de papel dessa daí, ela possa desencadear problemas sociais e psicológicos. Basta ver as famílias como estão hoje, né? Muitas famílias dos crentes, quem manda é a mulher, os filhos desobedientes. Começa tudo com a inversão de papéis na igreja. Mas existe uma segunda igualmente importante implicação da nossa confiança na veracidade absoluta de Deus. Visto que sua palavra é verdade objetiva e perfeitamente fidedigna em tudo que ensina, as Escrituras deveriam ser tanto o ponto de partida como o ponto de chegada do teste da verdade em todo o nosso pensamento. Se as Escrituras são totalmente verdadeiras, então qualquer coisa que as contradiga é simplesmente falsa. É simplesmente falsa. Na última vez que eu fui pregar lá em João Pessoa, houve um pequeno debate lá sobre Gênesis 1. Né? Eu não me lembro exatamente da pergunta, mas era como se fosse um questionamento de como a Bíblia vai explicar isso, que é um argumento científico. A Bíblia tem a obrigação de explicar isso? Não tem. A Bíblia não é um texto científico. A Bíblia é o manual de fé e prática do crente. Agora, se alguma evidência científica contradiz a Bíblia, o que é que eu, como crente, devo fazer? Eu nego. De cara, eu nego. Porque minhas premissas, meus pressupostos são: a Bíblia é a verdade absoluta. Se isso aqui é verdadeiro, tudo que contradiz essa verdade, eu rejeito de cara. Mas os crentes não ficam tentando pegar a ciência e tentar, né, ver como é que a gente faz aqui para ajeitar para a Bíblia caber dentro da ciência. A ciência já disse várias vezes uma coisa e depois voltou atrás. Né? Por exemplo, para ser um exemplo bem do dia a dia, por muito tempo eu ouvi falar que o ovo era uma coisa que fazia mal. Vocês lembram? Colesterol, não sei o que, não coma ovo. Não como ovo de jeito nenhum. Aí agora, quem é o cara saudável? O cara come 20 ovos no dia. É capaz de no final dele pôr um ovo. Tanto ovo que ele comeu. Aí Jô Soares disse assim, né, num dos últimos programas dele, ele disse: eu quero saber quem vai me indenizar pelos ovos que eu deixei de comer durante 20 anos. Mas foi a ciência que disse isso. Uma hora ela diz uma coisa e outra hora ela diz outra. Aí você vai se basear por isso ou vai se basear pela palavra de Deus, que nunca muda? É. O problema é que, nesse caso do aquecimento global, você tem
prêmio Nobel disse que aquecimento global não existe, mas o que vale é o que a comissão do aquecimento global da ONU, do mundo científico, disser. Que nem chama mais de aquecimento agora, né? Agora é mudança climática. Ou seja, as pessoas entendem de ciência é visto que é interessante. Só que essa comissão é quem detém o poder, né? E ela tem a ligação direta com a mídia, que é o que vai propagar a mentira. E aí você, quando abre a boca para dizer que não tem, você se torna o quê? O ignorante. Quando na verdade você está do lado dos maiores cientistas, né? Tem um brasileiro aqui que ele milita muito contra essa tese de aquecimento. Eu não me lembro o nome dele, mas ele estava até dando entrevista aí um dia desse. Ele é professor da USP. Ele fala como chacota. Ele brinca mesmo com essa história. Diz que é uma palhaçada um negócio desse. Não existe de maneira nenhuma. Inclusive é cíclico, né? Os períodos onde há aquecimento, depois há um resfriamento muito grande, né? No final da década de 2000, da primeira década, disseram que o mundo ia se acabar, o mar ia invadir tudo, né? E até agora nada. O máximo que aconteceu foi lá em Formosa, a praia ficou menor. E quando passa é juízo de Deus, não como no tsunami. Volta pro lugar dele. É tanto que vai e volta, né? Quem foi que estavam contando essa semana? Eu não me lembro quem foi aqui da igreja, que disse que, inclusive, um dos cientistas que propagou mais essa história de aquecimento global e que o mar invadir a Terra, a casa dele é beira-mar. Isso é uma contradição miserável. Os jovens estejam aqui numa aula como essa, para vocês, quando forem ler textos científicos e tudo, rapaz, não sejam tão ingênuos assim, né? Porque doutor fulano de tal escreveu. Problema do doutor, ele pode estar errado também. Se ele contradisser a palavra de Deus, pode ser doutor do que for, ele está errado. Agora, para isso aí serve direitinho, né? Serve. Agora, só para a gente não ficar aqui parecendo um bando de louco aqui com raiva da ciência, como cristãos nós nos opomos ao racionalismo, mas o cristianismo de modo algum é hostil à racionalidade. Pelo contrário, as maiores cabeças pensantes do mundo eram cristãs. Infelizmente agora nem tanto, né? Mas geralmente foi assim. Nós cremos que a verdade é lógica, é coerente e é inteligível. Não apenas a verdade pode ser conhecida racionalmente, ela não pode ser conhecida de modo algum se abandonarmos a racionalidade. O único modo de conhecer a verdade para um cristão é a verdade revelada na palavra de Deus. Pergunte a alguém dessa época como é que ele vai conhecer a verdade, ele vai falar de modos extremamente subjetivos. Ou seja, irracionais hoje são eles. O cristianismo, né, o cristianismo especialmente reformado, ele é extremamente racional. Não é racionalista no sentido de ser militante do racionalismo, mas a nossa fé ela é extremamente racional. Exato. Ela é extremamente inteligente. Porque acho que essa palavra racional
também, né? Então, é tanto que Pedro diz que a gente deve dar a razão da nossa fé, usando a racionalidade, sem se opor ao espírito. Porque existem várias pessoas que militam contra o Evangelho estudando a Bíblia. Eles estudam para contrapor, usando a razão. Nós usamos a razão para, né, provar os pontos de fé. Né? Agora, existem muitos pontos de fé que não podem ser provados simplesmente pela razão. Né? Existem pontos, por exemplo, você crê no Senhor Jesus Cristo. Como é que você prova que a fé é necessária? Você pode dar vários argumentos racionais, mas pode não convencer o sujeito. Porque ele está sendo irracional no pensamento dele. Porque não é só a razão que entra, existe o espírito que precisa testificar com o espírito daquele homem. Presbítero.
um exemplo disso aí. Você pegue uma pessoa que tem muita formação acadêmica, doutor, pós-doutor, e ele se vê numa situação difícil da vida, uma situação comum da vida. Ele está desesperado. Ele vai procurar conselho num dos crentes mais simples da igreja. E um dos crentes mais simples da igreja tem excelentes conselhos para a tomada de decisão daquele sujeito que é pós-doutor. Porque ele, né, embora tenha muito conhecimento científico, não consegue enxergar bem a vida. Questões que para a gente são rapidamente compreensíveis, porque a nossa razão está submetida à Escritura, né, e nós alcançamos isso pela fé. Então esse crente simples, ele tem muito mais sabedoria para lidar com questões da vida do que um sujeito que tem pós-doutorado muitas vezes e não crê no Senhor. A arrogância, exato. E a simplicidade do Evangelho nos dá segurança para a tomada de decisão. Isso, irmãos, você pode ver no dia a dia. Dona Maria, que não conhece nada, ensina a doutor fulano de tal, que pensa saber muito. Uma das características de Adão no Éden era justamente essa. Existe uma passagem de Thomas Boston, quando ele está falando sobre a criação, né, e o pacto que Deus fez ali na criação, que ele diz que a perfeição de Adão estava em que a razão dele se submetia à palavra de Deus, que os sentimentos dele se submetiam à palavra de Deus, ou seja, todo o ser do homem se submetendo à palavra de Deus. Então, quem é o sujeito mais sábio desse mundo? Aquele que coloca tudo ao crivo de Deus, né? O Deus revelado na palavra. Então, esse sujeito só vai alcançar isso por meio da racionalidade, porque a revelação é objetiva, mas essa racionalidade submetida à palavra de Deus por meio da fé. É assim que Dona Maria explica a doutor fulano de tal como é que se tem que viver. Coisa mais simples do que essa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é realmente racional? O crente que submete a sua razão à palavra de Deus. É tanto que quando você abre lá em Romanos 12, que Paulo vai falar em seguida, 12:2, ele vai falar sobre transformar o mundo, transformeis o mundo pela... Aí ele antes diz o quê? Vocês precisam, oferecer sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Onde é que você vai aprender a ter sabedoria para transformar o mundo? No culto racional. A racionalidade submetida à verdade divina por meio da fé. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? É verdade. Daquela menina, menina chata, meu Deus do céu. Eu não vou analisar o discurso dela ainda não, é que ela é chata. Ela tem um problema. Mas você vê uma coisa, aquilo ali é um teatro, porque ela parece que está com raiva dos governantes, mas na verdade ela está servindo a todos eles. Tudo aquilo que ela está fazendo ali, incitando uma raiva contra os governos. Vocês acabaram com os meus sonhos, virou meme e tudo, E aí até alguém perguntou essa semana, como é que a menina na Suécia teve os sonhos acabados? O que foi que ela não teve? Se fosse o sujeito lá na favela do Rio de Janeiro, tudo bem, mas na Suécia completamente irracional, mas havia muita esperteza naquilo ali.
Porque para continuar com a agenda daqueles governantes, eles precisam de alguém que fale mal, né, do que eles estão fazendo. Porque aí, então nós não estamos fazendo bem, então vamos fazer mais para poder resolver. É aquela lógica, né? O Estado acaba com sua vida, aí você pede ao Estado para resolver seu problema. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Nós não precisamos, nunca precisamos desse tipo de coisa para resolver nossos problemas. Cria dificuldade para vender a facilidade. Você sabe como é que é a venda da facilidade, né? São os órgãos brasileiros, são assim, né? Cria um monte de dificuldade, aí quando você vai estar desesperado, aí ele oferece a facilidade. É isso aí. Vamos orar, irmãos. Pedir a Juarez que ore agradecendo a Deus, pedindo que nos dê sabedoria bíblica para nos livrar da irracionalidade desse mundo.